para a nossa aula de História. Sim, hoje é quinta-feira, nossa aula de História. Vamos falar hoje sobre os municípios brasileiros. Como é que eles surgiram? Eles surgiram do nada? Eles vieram assim como um passe de mágica? Vamos descobrir isso agora. Então, vamos falar sobre os municípios brasileiros. O município de Pernambuco é Recife. Eu moro no município do Recife, tem o município de Olinda, de Jaboatão, tá? E cada município tem a sua prefeitura. E vamos aprender hoje como os municípios eram formados antes do tempo atual. Como eles eram formados? Olha, gente, eu posso dizer que houve muita, mas muita guerra. Por quê? Porque os portugueses tomaram conta dessa terra. E essa terra já tinha donos. Quem eram os donos deles? Os índios, isso mesmo. Então eles quiseram tomar conta, né? Voltaram os índios, foram os primeiros escravos, depois vieram os africanos, vieram os colonizadores, os donatários. E aí, a partir daí, eles começaram a formar os municípios, separar as províncias por município. Né? O nosso primeiro era Olinda. E um fato curioso, todos eles vinham pelo mar. E eles gostavam muito de Olinda porque Olinda era uma cidade alta, então eles tinham toda a visão do litoral. Com o desenvolvimento, com o passar do tempo, né, Recife desenvolveu mais do que Olinda e passou a ser a capital do estado. Então hoje nós moramos no município de Recife, no bairro de Areias. Então vamos lá. Os municípios brasileiros são muito repletos de uma história que começou a ser escrita com a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, a história do município tem muita informação. E uma informação importante é que eles começaram a ser fundados, começou a ser fundado a partir da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Eles vieram, fundaram e depois eles voltaram. Só que Napoleão Bonaparte quis tomar conta de Portugal e a realeza vieram todos foragidos, vieram corrido com medo de Napoleão Bonaparte e também vieram todas as pessoas. Por isso nós somos uma miscigenação, somos uma mistura de raças. Então, os municípios estão repletos de uma história. Cada município, cada formação de um município, ele tem a sua própria história. Tem um dia da fundação, dia, mês e ano, e um pouco da sua história, que a gente já pesquisou na semana passada, né? E tudo isso começou com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Vamos lá, os indígenas nativos da época da colonização, eles não tinham essa organização política, não, separar por município, porque isso aí é uma organização política. Então os indígenas que foram os primeiros habitantes, né, eles não tinham essa organização política, dizer, aqui é a minha parte, essa é a sua, é aquela dela. Eles não denominavam territórios, eram todos deles, né? Tinham as diversas tribos, mas cada uma com a sua. E os indígenas, eles não se organizavam politicamente, eles se organizavam socialmente, tinham uma organização social, né? Pela cultura deles, que tinham índios, pela forma de viver da tribo deles. Então, os índios não tinham uma organização política. Essa organização política veio com a chegada dos portugueses. Eles tinham uma organização social. Com a chegada dos portugueses, tiveram a organização política. E hoje, com a chegada dos portugueses, iniciamos a nossa organização que nós temos hoje, separado, né? Nós temos o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco, gente, tem 187 municípios. Isso mesmo. Nosso estado de Pernambuco, ele está dividido em 187 municípios. A maioria dessas cidades, as primeiras cidades, elas foram formadas no litoral. Por quê? Porque eles vieram de embarcações, então eles vieram pelo mar. E eles eram um ponto estratégico, porque eles ficavam vendo tudo que chegava. Então, as cidades brasileiras, as primeiras cidades brasileiras, elas foram formadas no litoral. Por isso que nossa cidade é uma cidade
litorânea. Ele não foi formado no interior, ele foi formado perto do mar, porque eles tinham uma visão de quem chegava e de quem saía para não sofrer ataque, tá bom? Eles tinham essa visão para não sofrer esses ataques, eles ficavam olhando. Por isso que eles fixaram moradia. Os primeiros municípios foram feitos na orla, no litoral. A primeira cidade a ser formada aqui no Brasil, com a chegada, o primeiro município a ser formado foi a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo. Também, porque São Paulo ele tem o interior e tem a parte litoral. Então ele foi formado no litoral, a Vila de São Vicente, ela foi feita no litoral no ano de 1532, viu? Que qualquer lugar do Brasil, eles fizeram primeiro, eles cercaram todo o litoral. Eles mandaram os donatários eram os donos de terra. Então eles botaram essas pessoas no ponto específico, na beira, né? Próximo ao mar, porque evitava ataques, eles estavam vendo logo se iam atacar. E dentro disso eram formados sítios históricos. Nós temos o sítio histórico, como posso dizer, conta a história, né? Hoje nós temos o Recife Antigo. O Recife Antigo é um bairro histórico, porque conta a história, né? Lá está o Marco Zero, lá é o ponto central que liga todos os outros municípios. Gente, e vocês acharam que os índios iam deixar os portugueses chegarem aqui e invadir? Não. Houve muita, mas muita guerra. Para os portugueses dominarem a nossa terra, houve muita guerra, houve muita luta. Mas, infelizmente, quem saiu perdendo foi os indígenas. Porque, como a gente viu, o indígena com a gripe eles morriam. Então, eles tinham os arcos e as flechas e os portugueses tinham a arma de fogo. Então, era uma luta desigual, né? Não tinha igualdade. Então, essa terra foi conquistada pelos portugueses, mas foi uma guerra muito forte, tá certo? E os indígenas não deixavam, porque os indígenas achavam e tinham certeza que eram dono dessas terras. Então, eles não permitiram os portugueses tomarem conta assim tão facilmente. Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dizer quais são os bairros históricos. Históricos são aqueles mais antigos e os bairros modernos. Então, se for históricos antigos, você vai botar H. Se for moderno, você vai botar M. De acordo com o quesito anterior, com o primeiro quesito, você vai responder: qual é a diferença entre um bairro histórico e um bairro atual? A cidade histórica e a cidade atual. Marque com um X o tipo de cidade a qual a sua se parece. A sua parece. Sua cidade parece mais uma histórica ou moderna? Ela tem a junção dos dois. Depois você vai pesquisar uma imagem relacionada à sua cidade, certo? E escreva uma legenda para cada foto e organize uma exposição. Colhem aí no seu caderninho e postem também para a gente ver lá no Face, tá? Compartilha com a escola e com a tia Mônica. Compartilha com a escola João Veríssimo e com a tia Mônica, que eu quero ver a pesquisa de vocês. No quarto, você vai completar as frases de acordo com o que você aprendeu nesse capítulo, lembrando que para responder, vocês precisam ler o assunto. E localize no mapa do Brasil a região onde foram fundados os primeiros municípios. Os primeiros municípios foram no litoral, mas pesquisa antes de responder, tá bom? Mãos à obra e até amanhã. Tchau!